E finalmente o dia chegou, essa é a estreia, e esse é o primeiro episódio da primeira temporada do Conselho. A gente se encontra aqui todas as semanas e a gente forma uma bancada especial que forma o meu conselho para levar para você um conteúdo útil, super importante, que fará diferença total na sua empresa. Todas as semanas, durante 8 episódios, essa primeira temporada vai trazer gente da pesada. Vai trazer CEOs de grandes companhias, fundadores, cofundadores de negócios que arrebentaram e vai trazer os seus segredos para você. Vai trazer uma série de informações importantes para o seu negócio. Quando entra um vendedor, a pessoa pensa, lá vem um vendedor. É a mesma coisa que... um caçador. Sugar minha energia. Tá caçando a minha energia. Eu não quero aquela pessoa sugando a minha energia. Então o cérebro reptiliano já pensa, ixi, já vem um vendedor. Mas tem uma coisa, as pessoas adoram comprar, mas elas odeiam que as coisas sejam vendidas para elas. Em vendas, um erro brutal é você colocar suas considerações de compra na frente do teu cliente. Não importa por que você acha que outra pessoa tem que comprar aquilo que você tem. O que importa são as razões delas. Se você está indo numa direção onde você não acredita, você vai ser muito mais sensível a porradas que você toma da vida. Mas se você está em direção ao seu sonho, o sonho ele te anestesia. Porque você está em direção ao seu sonho, é o que você acredita. Então você vai tomar porrada, mas você vai continuar. Mas eu acho que as pessoas acabam vendo vender como sendo algo ruim. Eu acho que tem um pouco do bloqueio que nem ganha dinheiro, sabe? Eu vou formar sempre uma bancada de gente de peso. E na bancada de hoje, a gente também tem gente de peso para falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre vendas. E para falar sobre vendas aqui, eu tenho a seguinte bancada. Carlos Busch, que é meu companheiro, todas as semanas aqui juntamente comigo. Tudo bem, Carlão? Tudo ótimo. Tenho aqui do meu lado direito aqui o Steve Jobs brasileiro, Joel J. Mas olha como é que ele está parecido com o Steve Jobs. Tá bonito pra caramba. Meu amigo Joel J. Tudo bem, Joel? Tudo jóia, prazer estar aqui. Joel J., ele é treinador de alta performance e empresário. Do meu lado esquerdo aqui, meu amigo Thiago Nigro, CEO do Grupo Primo e um dos maiores influenciadores de finanças e negócios do planeta. Não é fraco não, meu amigo. Tudo bem, Thiagão? Tudo ótimo, obrigado pelo Tudo convite. jóia, maravilha. Caio Carneiro, empreendedor, expert em vendas, best-seller, influenciador. Ele diz que é apenas um vendedor que deu certo. Que beleza. Tudo bem? Feliz demais de estar aqui com vocês. Maravilha, sejam bem-vindos. E a gente começa aqui falando sobre o tema de vendas. Um tema muito importante que, se você parar para analisar, qualquer empresa que não vende, quebra. A empresa que não vende, ela vai para o saco. Não tem como prosperar no mercado sem vender. E essas pessoas aqui são pessoas que conhecem de vendas de várias naturezas e a gente vai poder conversar aqui no dia de hoje. Deixa eu começar aqui fazendo uma rodada com todo mundo, começando aqui com o Thiago. A importância das vendas. Essa pergunta vai para todo mundo, começando aqui com o Thiago. Cara, eu acho que se tivesse uma coisa que de fato transformou a minha vida, tanto a pessoal como a corporativa, teria sido, de alguma forma, se dar bem, né, no mundo de vendas. Então eu acho que eu sempre fui um bom vendedor. Né? Eu sempre fui um bom vendedor, eu sempre vendi bastante, isso aqui me ajudou a chegar até onde eu cheguei, mas eu descobri que se eu quisesse chegar até um próximo patamar, eu deveria não só aprender sobre vendas, mas sim aprender sobre modelo de vendas. Então eu sempre fui muito bom em vender, mas nunca fui tão bom assim que era modelos de vendas. Isso é algo que veio mais recentemente, né, nos anos mais recentes. Então assim, a importância é, se você não vende, você não tem um negócio, se você não tem negócio, você não prospera, se você não vende, você não traz resultado, logo não faz sentido você crescer numa organização. Então acho que não tem nada mais essencial do que vendas, né? Eu só acho também que, na minha concepção, vender um pouco menos para vender sempre é muito melhor que você vender muito para você vender poucas vezes, né? Então eu acho que isso aqui foi um dos pilares mais importantes em relação à venda na minha vida. Tá, eu acho que é algo que eu levo para as pessoas que estão ao meu redor. Consistência e longo prazo nas vendas. Exatamente, ao invés de uma única bala de prata. Né? Ou seja, um grande lançamento num determinado momento e depois
tem mais dificuldade de voltar a vender, ou seja, ter uma venda mais consistente para você vale mais. É porque quando a ganância ela fala mais alto, eu acho que você se obriga a, de alguma forma, olhar só para o hoje como se o amanhã não existisse. E aí você coloca todas as suas fichas no hoje e você coloca tanta força, tanta pressão numa venda que é muito provável que você nunca mais tenha a chance de vender para o mesmo cliente, né? São efeitos colaterais. Efeitos colaterais, exatamente. Muito bem. Joel J, vendas sob sua ótica. Ouvindo aqui o Thiago já fazendo essa apresentação, eu tive que voltar um pouquinho e a venda na minha vida, primeiro foi o entendimento que eu era um vendedor, mesmo sem antes ter feito uma primeira venda. Então acho que a venda é uma coisa que a turma toda tem que entender que é simples e que é a primeira e única profissão que existe, porque a gente vende para o filho, vende para a equipe, a gente vende na faculdade, quando eu era professor na faculdade. Então eu já era um vendedor. E a segunda coisa foi, a partir disso eu vou fazer dinheiro com vendas. Eu tive que quebrar também uma crença depois. A primeira foi entender que eu era um vendedor e que todas as pessoas são vendedoras. A segunda é, vender é legal, vender é bom, porque quem não vende é quem não confia nela ou quem não confia naquilo que faz. Depois que eu aprendi a confiar em mim como vendedor, aí eu experimentei o doce sabor das vendas. E qual foi o momento que você percebeu, eu sou um vendedor? Houve algum momento específico? Em 2006. Em 2006 eu estava em Santos, eu era um educador físico e eu trabalhava numa empresa. Foi a primeira vez que eu recebi uma proposta oficial de ser contratado como personal trainer. E aí uma pessoa falou para mim, eu gostaria que você fosse o meu preparador físico para uma competição que vai acontecer daqui a 4 meses. E aí tecnicamente eu falei, eu vou te preparar, porque eu sei fazer o programa de treino. Ele falou, e quanto custa? E eu não consegui falar o preço. Foi ali que eu percebi, eu preciso me desenvolver na área de vendas. Eu preciso ter prazer em oferecer, em promover o que eu faço. Já que eu acredito no que eu faço, eu quero promover o que eu faço. Então, nesse momento, eu percebi que as vendas elas tinham que entrar na minha vida de uma maneira intencional e não de uma maneira reativa. Muito bem. Poxa, e vendas? Acho que já de certa forma está muito claro, né? Vendas é um coração ou um pulmão, como a gente queira, das empresas, né? Mas fundamentalmente para mim, vendas não é o fim. Vendas para mim é o principal caminho que faz a transformação. Para mim, vendas transformou a minha vida. E para qualquer empresário, vendas é o que transforma as empresas, né? Então, vendas para mim é atividade número 1, número 2, número 3, número 4, todo dia numa empresa. E de que forma a venda transformou sua vida? Eu venho de uma situação muito tradicional no Brasil, né? Eu lavava caminhões, por exemplo, né? Com 13 anos. E com 19 anos... Por que isso é tradicional, lavar caminhão? Não, tradicional no sentido de você ter que suportar certas dificuldades, né? O brasileiro Ou seja, passa você isso, né? veio de uma situação de extrema dificuldade. Exato, é extrema mesmo. E com 19 anos eu entendi que vender era algo que transformava o valor das coisas que eu tinha aqui. Então, eu entendia que o que eu fazia, do jeito que eu fazia, era muito simples, mas eu vendendo aquilo, tornava aquilo com muito mais valor, porque eu resolvi o problema de alguém. E aí eu ingressei em vendas, isso era 99. E aí me abriu muitas portas na vida, né? Muito bem. Caio Carneiro, vendas por você. Vamos lá. Eu acredito fortemente que ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Ele só precisa de um instrumento, ele só precisa de um veículo. E vendas, dentro desse cenário, ele vai ser o ator principal que vai te acompanhar na realização. Todo mundo que realizou um grande objetivo, saiu de um ponto A ao ponto B com a sua companhia, ele entendeu que vendas, ele é o grande aliado dele. Você entender e colocar essa importância, você ter essa cultura de colocar vendas no centro, de você olhar todo dia, de você despertar esse interesse, de você entender que existe uma mecânica, existe uma ciência por detrás, alguns comportamentos que você tem que ter, um apetite que você tem que colocar, porque alguém que é técnico em vendas e não tem fome, não tem apetite, e também ele não consegue transformar uma ideia empírica num resultado. Então, a pessoa, quando ela começa a ter esse entendimento em vendas, e essa provocação nossa vai ser muito legal nesse papo aqui, é para ela entender que muitas pessoas que estão no ponto A com o ponto B, seja com a tua empresa ou qualquer objetivo correlacionado, principalmente profissional, vendas vai ser seu grande aliado. Enquanto antes você perceber isso e realmente tomar aquela decisão irreversível de olhar vendas com outro olhar, acho que todos nós aqui, nós enxergamos o mundo de venda com outra ótica, que muitas pessoas são cegas por desatenção. Aí chama isso de cegueira por desatenção. Pessoas são cegas porque não prestam atenção nisso. Então, olhar com essa ótica mudou completamente a minha vida. Olha, é de comum acordo entre nós aqui que venda é fundamental. Prioridade 1, 2, 3, 4, o que define o sucesso de uma empresa também são as vendas. Não é somente as vendas, mas começa com as vendas.
Não é verdade? Se você não tiver as vendas, sequer começa. Você não pode nem atender bem um cliente se você não vendeu primeiro. Primeiro você precisa ter o cliente para atender bem um cliente. Exato. E às vezes as pessoas têm a dificuldade de elencar essa prioridade. Não, o cliente é o principal. Claro, depois que ele comprou. Se ele não comprar, ele não é cliente ainda, não é verdade? Então, primeiro você vende, depois você tem um cliente. Aí você vai dar total atenção para ele. Você sabe que teve uma fase na minha vida onde eu estava numa transição, porque eu estava deixando de ser assessor de investimentos e eu estava começando a trabalhar no mercado digital. E aí, eu não coloquei vendas como uma prioridade número 1. Eu pensei no produto, eu pensei no projeto, né? E pelo fato de eu ter negligenciado completamente, ou seja, essa cegueira por desatenção nesse caso, eu pensei tanto no produto que, deixando de lado o processo de venda, quando eu coloquei ele na rua para ser vendido, ele não foi comprado por ninguém. Então eu pensei tanto no produto que, deixando de lado o processo de venda, acabei não tendo cliente para atender. Então, assim, é tão importante... Você já tinha experiência em vendas, mas isso é mais comum do que se parece, porque muita gente acha que produto bom se vende sozinho. Se eu cuidar bem do produto, o produto, por ser bom, ele vai se vender sozinho. Isso não é verdade. Isso é um mito. Isso é um mito. Mito brutal. Porque o cara não sabe que ele existe. Então, como é que ele vai comprar? E o grande efeito colateral desse mito é as pessoas transferirem uma responsabilidade que é sua para o seu produto. Uma injustiça enorme. Quando as pessoas transferem a responsabilidade que era dele para o teu produto, o teu serviço. Às vezes é a maldição do produto ou serviço bom. Porque fala, não, meu serviço é tão bom que se vende sozinho. Quando o cara fala isso, eu falo assim, esse tá deixando muito dinheiro na mesa. Tá pelo seguinte, desculpa, Carlos, já vou para você. Tá pelo seguinte, pelo fato dele estar vendendo até satisfatoriamente, ele não enxerga a cegueira pela desatenção, tá aí. O que ele está deixando de vender. Sim. Porque ele não calcula isso, né? O que ele está deixando de vender, só calcula o que ele vendeu. Obviamente, nada justifica que ter um ótimo produto te auxilia a vender mais. Vai ajudar. Não, eu acho que só tem um bloqueio nas pessoas. Quando a gente fala vendas parece que a gente quer vender de qualquer jeito. As pessoas confundem isso. Venda com empurroterapia. Boa colocação. O que é mais importante entender, a razão de existência de qualquer negócio é transacionar. Perfeito. Isso é vender. Então, a minha empresa só existe se eu transacionar. Obviamente que eu vou ter todo o cuidado de ter a melhor oferta, o melhor discurso, a melhor geração de valor. Mas eu acho que as pessoas acabam vendo vender como sendo algo ruim. Eu acho que tem um pouco do bloqueio que nem ganhar dinheiro, sabe? Perfeito. Eu acho que o empresário que não entender que toda atividade que ele faz vai me ajudar a vender mais, ou seja, se eu melhorar a relação com o cliente, vai fazer vender mais? Provavelmente. Melhorar a qualidade de produto, vai? Provavelmente. Então, se ele não tiver focado que tudo que ele está fazendo é para isso, provavelmente ele não vai ter o resultado. E eu vejo muito bloqueio nisso, né? O que o Carlos está falando é ser intencional nas vendas, ou seja, vou melhorar a qualidade do meu produto porque eu quero vender mais. Vou melhorar o atendimento ao cliente porque também eu vou vender mais atendendo melhor o meu cliente. Vou ser mais inovador no produto porque assim também eu vou vender mais. E o produto é bom, não se vende sozinho. Aliás, esse é o primeiro mito que a gente mata aqui já no início de conversa. Produto bom não se vende sozinho. Vamos trocar aqui um tema rápido. Também vou fazer uma girada com todo mundo. Vou começar com o Joel aqui. Tem um aspecto cultural na nossa sociedade, e não é apenas no Brasil. Morei em alguns países e vi isso em outros lugares também. Existe, inegavelmente, preconceito com vendas. Isso é algo inegável. Existe uma compreensão inconsciente de que quem não deu certo na vida vai vender alguma coisa. Uma mãe procurando emprego para o seu filho, às vezes ela chega para o amigo e fala, olha, pode ser qualquer coisa, arruma um emprego para o meu filho, pode ser até vendas. Porque existe uma consciência ou um pensamento inconsciente, talvez, de que isso é algo de segunda categoria, de terceira categoria. O que se contrapõe a tudo que a gente falou até agora, porque todo mundo falou sobre o quanto é essencial a vendas. Por que você acha, Joel, que existe esse preconceito com vendas? Essa pergunta é muito boa. Essa resposta eu encontrei num livro chamado Sapiens, do Yuval Harari. E ele diz o seguinte, quando a gente estava lá na ancestralidade, então o mundo era escasso, era muito perigoso, e acumular energia, por exemplo, numa caça era muito raro. Então você matava um animal, e aí você só ia, de repente, ter a oportunidade de matar um animal depois, sei lá quando. Então a pessoa, ela economizava energia, ela guardava energia. O mundo passou, os anos se passaram, o mundo está abundante, mas o cérebro não evoluiu. Quando entra um vendedor, a pessoa pensa, lá vem um vendedor. É a mesma coisa que... um caçador. Sugar minha energia. Está caçando a minha energia. Eu não quero aquela pessoa sugando a minha energia. Então o cérebro reptiliano já pensa, ixi, já vem um vendedor. Mas tem uma coisa,
As pessoas adoram comprar, mas elas odeiam que as coisas sejam vendidas para elas. Então o vendedor, ele é taxado como, sabe aquele cara daquele programa que passava na TV, o Tabajara? Como é que era? Organizações? Organizações Tabajara, que era Cacete e Planeta? O Cacete e Planeta, eu acho que era o seu Creyson, é o Somebody Love. Então é aquele cara, é o Somebody Love, é o cara cheio de guerigueri, aquele jeitão, é o cara que vai sugar minha energia, já vem esse cara me oferecer uma coisa. Eu fui criado assim pelo meu pai. E lá vem aquele cara me oferecer ouro. Eu lembro uma vez, Flávio, a gente era pequenininho, e aí eu devia ter uns 10 anos, a gente tava andando no centro da cidade, aí tinha aqueles caras que vendem ouro. E aí o cara parou o meu pai e falou assim, eu tenho uma oportunidade maravilhosa pra você, compre ouro agora, porque vai ser uma oportunidade maravilhosa pra você, maravilhosa pra você. Aí meu pai falou, é tão bom assim? Aí o cara falou, sim, dele, então fique pra você. E ali eu percebi, putz, esse é o cara, é o sugador de energia. Então o nosso cérebro já pensa, ó, lá vem um cara querer o meu dinheiro. Então acredito que é uma questão cultural, uma questão histórica, mesmo sabendo que as pessoas adoram comprar. Você acha que possa ter uma origem religiosa, Tiago, uma vez de que a ganância, a vontade o desejo de enriquecer, as vendas, é o centro, né, do capitalismo? Olha, é muito interessante porque mesmo se tiver alguma origem religiosa, você vê que tudo que compõe o mundo religioso acaba usando muito dos motores e técnicas e modelos de vendas para propagar a própria religião. Perfeito. Não é? Então, assim, seria uma hipocrisia dizer que de alguma forma isso não tem algum tipo de conexão. Mas pensando um pouco nessa origem religiosa e olhando sob a ótica de Sapiens, né, que o João falou, eu estava pensando o seguinte, como tudo na vida que tem pouca barreira de entrada, aqueles péssimos vendedores, ou aqueles vendedores ignorantes, ou aqueles vendedores sem a mínima técnica, acabam muitas vezes, ou até desonestos, né? Eles acabam muitas vezes transformando toda uma classe, né, em algo mal visto muitas vezes. Então, se você pegar um exemplo recente dos coaches, né, o coach não é uma coisa ruim, você tem presidente dos Estados Unidos com coach, você tem grandes atletas com coaches, só que de repente isso daqui é uma profissão mal vista. Quando você olha para vendedor é a mesma coisa, né? Todo mundo gostaria de ter ótimos vendedores na sua companhia, mas a gente geralmente abomina os outros vendedores, especialmente aqueles que querem vender alguma coisa pra gente. O que eu percebo é o seguinte, a gente vive num mundo onde isso aqui é algo humano, que a gente tem de fato uma necessidade por segurança. A gente quer segurança, a gente quer se sentir seguro, a gente quer ter previsibilidade. Só que eu vejo acontecendo, né, um movimento hoje onde as pessoas elas estão negligenciando responsabilidades e deveres e elas só querem direitos. Elas querem ter direito a tudo. Eu quero ter tudo, eu quero ter segurança, eu quero tudo isso. E a cabeça do bom vendedor não é uma cabeça de direitos, é uma cabeça de responsabilidades e deveres, porque o sucesso está na mão dele. Então, se ele vender, ele ganha dinheiro. Se ele não vender, ele não vai ganhar dinheiro. Aqueles que conseguem entender que você tem uma responsabilidade nesse mundo de multiplicar cada vez mais e que você pode vender, você pode ganhar muito dinheiro e você consegue aceitar um risco de perder, você acaba comprando também o risco de ganhar. Então, quando você decide virar um vendedor e você assume uma responsabilidade, você pode, inclusive, enriquecer. Então, eu acho que são duas cabeças. Pacote. Exatamente. A possibilidade de perder e a possibilidade de enriquecer. Exatamente, desde que você abra mão desse pensamento de direitos e você entenda que você vive num mundo onde o resultado real não tem a ver com isso, sim com responsabilidades e deveres, né? Bush, você que também atua aí com vendas por tanto tempo, o Tiago falou sobre o desejo das pessoas de buscarem segurança. E às vezes abrindo mão de sua liberdade. Você também já gerenciou times de vendas. E é muito comum em time de vendas você ter bônus, você ter prêmios, você ter o cara ter acesso a ganhos muito acima da média. Você já deve ter visto gente trafegando nessa carreira de vendas que fracassou e gente que deu certo. Esse cara que deu certo é o cara que buscou mais a liberdade do que a segurança? O que eu mais vi nesse mundo de vendas de gente dar certo é quem entendeu que vendas é uma soma de pilares, né? Porque a gente tem também um outro dogma na sociedade que vendedor bom é aquele que nasceu falante ou que tem um dom de se comunicar, coisa que a gente não precisa nem explicar. Esse é outro mito, então, para a gente derrubar. Eu não sei, mas para mim é evidente, né? Com certeza. E quando a gente fala de liberdade e segurança, o que acontece muitas vezes as pessoas elas inverterem a ordem. Quando a gente está trabalhando com vendas, a gente está servindo alguém. A gente não está nos servindo. Só que a gente vai entender que vendas como eu falei antes, é uma transformação, para mim foi, o Caio acho que colocou mesmo na mesma linha. Vendas para mim é a ambição, que tu colocaste muito bem no início, pelo menos eu estou rotulando assim, técnica e por fim também para mim resiliência, porque o cara que vai trabalhar com vendas, se não entender que ele vai ter mais não do que sim, ele não vai curtir aquilo. Então para mim vendas é como um médico que vai dar uma cura para alguém, sabe?
A sensação de ver que tu tá fazendo alguém melhorar, para mim, vendas é isso. Se eu trabalho com vendas, eu entendo o que eu posso vender, como eu vou melhorar a vida de alguém, eu vou ter sucesso em vendas. O problema é que eu vi muita gente nesse mercado ganhando bons bônus, que às vezes tinha um pico, mas nem sabia por quê. Às vezes sofreu uma venda e depois não se estabeleceu. Porque ele não tinha a essência de servir, ele tinha a essência de ser servido. Então, às vezes, até um argumento, às vezes um cliente chegou preparado, vendeu. Por isso que muito empresário começa, às vezes, indo bem, depois ele cai. Porque ele não entendeu o que ele está gerando de valor, ele só entendeu que eu quero te vender esse copo de água. E ele vai empurrando, sei lá, se daqui a pouco eu pego um cara, com sorte eu vendo, mas eu não vou ser perene. O Thiago falou, não tem barreira de entrada. Mas por que pouca gente se dá muito bem em vendas? Porque pouca gente se dá o luxo de treinar muito, de viver o processo, de evoluir, de buscar conhecimento, né? Desculpa que eu me estendi, mas eu acho que é um pouco da minha linha como eu vejo. Estenda-se à vontade. Você aqui é parte do meu conselho. Bom, eu vou aproveitar. Eu posso, antes de você mudar de assunto? Pode. Não, eu vou só complementar. Aqui tá bom, não, beleza. Ou você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Eu tô pensando na pergunta que você me fez ainda e eu refleti um negócio agora. Então volta aqui, cara. Você estava perguntando sobre ter uma origem religiosa em venda? Perfeito. Eu acho que os religiosos são os melhores vendedores. Os religiosos, eles têm fé. Então eles, primeiro, acreditam no que eles estão vendendo. Perfeito. Então, olha só, eles acreditam no produto deles. Né? Se a gente fosse trazer para o mundo mais material, eles acreditam no produto deles. Então, alguém que acredita no seu produto, alguém que é capaz de chorar falando sobre isso, capaz de se emocionar, né? Capaz de viver uma vida, entregar sua vida, né? Entregar sua vida por isso, como que alguém vai vender com mais paixão do que uma pessoa que é religiosa? E aí, se você for olhar, não sob a ótica técnica de um pitch de venda, mas sob a ótica de modelo de vendas, a gente encontra na religião, ou enfim, em igrejas, o melhor modelo de venda, ou pelo menos um checklist que é replicável a qualquer negócio. Porque para pensar, vendas. Cara, se você está vendendo dentro de uma comunidade, cara, você tem muito mais chance de vender. As pessoas querem fazer parte de uma comunidade. Exatamente. Não é? Então as pessoas vão chamar do quê? De irmãos lá dentro. Então você pega, no meu caso, eu chamo de primos. Somos primos. Então, assim, todas as comunidades, elas têm muito mais força, né? Quando você for olhar sobre manual de vendas, ou pelo menos manual de seja lá o que for do produto ou serviço, enfim, existe um manual. Script. Né? Existe um script, existe a Bíblia, né? Todo mundo olha para esse mesmo manual, existe um processo. Olha só, você tem prova social. Isso mudou a minha vida, né? Isso mudou a vida dele, isso mudou a vida daquele. Ou seja, tem várias provas sociais. Então, assim, tudo no modelo de negócios, não como um negócio, mas no modelo que é replicado para negócio, você vê todos os gatilhos de uma cartilha de venda ser aplicado aqui. Além de tudo, você tem inimigos muito claros em comum. Cara, quando eu trabalhei mais próximo à XP, a gente tinha um inimigo, o bancão, o gerente, né, que vendiam produtos horríveis. E aí fica muito mais fácil você vender com o seu inimigo, ou você criar um movimento quando você tem um inimigo e você tem algo que você acredita, né, na liberdade, na taxa, na isenção de tarifas. Então você vê que existe uma cartilha. Então, eu só quis puxar de novo esse assunto, porque quando você mandou pro Bush, eu falei, cara, eu acho que os religiosos são os melhores vendedores. Aí, fechando parênteses, né? Primal Branding, que é um conceito do Patrick Hellon, exatamente o que tu acabou de dizer. Enfim, entre mais uma cacetada de coisa aqui. Fantástico, maravilha, não para de ficar bom essa história aqui. Agora eu vou ouvir o Caio. Caio, eu quero te ouvir. A gente já entendeu aqui que tem preconceito com vendas. Eu imagino que na sua trajetória liderando equipes de vendas, você viu muita gente sendo desmotivado, às vezes pela própria família, porque não compreendia, não apoiava, porque vendas não era algo muito recomendável, a família às vezes não aprova. Eu pergunto para você, você já viu também, em contrapartida a isso, pessoas que deram certo e que começaram a ganhar muito acima da média e que tiveram sucesso em área de vendas e que, por isso, aquelas pessoas que antes criticavam passaram a puxar o saco? Eu sou a prova viva disso. De quê? Você puxou o saco? Não. Alguém puxou o teu saco? Eu fui aquela pessoa que, poxa, quando passei por todas as jornadas, aquelas jornadas das pessoas querendo, enfim, cortar a tua asa. Eu acho que todos nós passamos aqui em uma determinada carreira. E é muito legal a gente ter em mente, principalmente por conta disso, né, que é muito inspirador quando você vence, e aí fica nítido esse terceiro, que quando o Bush fala resiliência, que às vezes é muito abstrato pra galera, que a gente fala controle das emoções. Ele fala, pô, na prática, o que é isso, o controle das emoções? Por que precisa? Por que precisa? Porque vendas, ela vai despertar algumas sensações que geralmente um ser humano adulto quer silenciar, porque você vai ter que... É uma atividade que busca o contato, o confronto, a exposição, você lida diretamente. É como se fosse o médico, você vai lidar com sangue. Você se dá bem pra lidar com sangue, bicho. Por exemplo, o médico, eu tenho medo de sangue. Não vai se dar bem na profissão.
Em vendas, o cara que está na figura, o gestor, ou que está na linha de frente, ele tem que ter o gerenciamento emocional. Aí quando você está liderando uma equipe, vem um segundo, né? Não só as suas emoções, as emoções no time. Você tem que ser o maestro, aumentar a confiança de quem está abaixo, reduzir o medo de quem está alto, porque é muito fácil você se manter positivo, mas quando você bate no peito no time, a meta é essa, você não bate faturamento, você tem que puxar o time e falar, puta, não deu. Mas mês que vem, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos recuperar o atraso. Essa gestão das emoções, que vai ser uma montanha russa, russa total. Porque tem hora, por exemplo, quando as pessoas em vendas começam a perder pro não, quando começa a levar o não pro lado pessoal. Apresentou teu produto ou serviço para alguém, tomou um não e fala, pô, será que tem algum problema comigo? Será que eu não sirvo? Será que eu tô na indústria errada? Será que meu segmento não é tão bom? Será que meu produto tem algum problema? Minha técnica. Será que minha técnica é fraca? Será que eu não sirvo para isso? Será que minha mãe estava certa? Pô, será que meu sócio realmente estava com a razão? 1-0 pro não, porque levou pro lado pessoal. Um cara de venda tem que ser um pouco mais pragmático, tem que ter um pouquinho a mente mais disciplinada. Porque senão a tua consistência ela é abalada. É o que vai dar resiliência que o Bush falou. É a resiliência que o Bush falou. Então, você vê que o controle emocional, por isso que também quando a pessoa está na linha de frente de vendas, ela acaba tendo uma musculatura emocional muito forte, porque é tanto teste, ali de frente, você lida com gente, rejeição, expectativa, ansiedade e val. Por isso as tradicionais convenções de vendas, né? Por que tem convenção de venda? Por que tem motivação e energia lá em cima? O Joel, né? O Joel que tem o histórico dele de atleta. Eu percebi na minha carreira, e é muito legal assim, toda vez que eu fui numa convenção de vendas, ou participando ali, aprendendo, ou palestrando, é impressionante como um vendedor se identifica com o atleta. A história de um atleta para um vendedor, ele chora, ele se emociona, ele entende por quê. O vendedor é um atleta de um produto ou serviço. É repetição, faz de novo, a mesma coisa, não acredite, e isso e aquilo. Na tua fase de atleta, alguém já falou assim, Joel, você só treina, você não trabalha? É, muitas vezes. Já te falaram? O que você faz? Eu sou atleta e só isso. Ou seja, as pessoas, aquela coisa do... O vendedor às vezes tem uma síndrome do patinho feio, que às vezes tem a síndrome tão grande que não consegue nem colocar no cartão de visita, coloca nome mais elegante. Eu sou consultor de contas, eu sou analista... Bicho, tu é vendedor. Fim, acabou. É o que você é. Por isso, a gente tem essa segurança porque a gente tem orgulho de dizer isso, porque a gente sabe a transformação que fez, mas lá no começo não é tão óbvio assim. Uhum. Ninguém bate no peito, às vezes com 19 anos de idade, fala, eu sou vendedor. Mas, é fácil falar... Mas por um certo medo e uma censura da opinião pública. Totalmente. Da aceitação social. Totalmente. Que rejeita. Sabe por quê, Flávio? No final das contas, você está disposto a posicionar um produto, um serviço no mercado, você tem que estar disposto a ter uma baixa da sua aceitação social. Fim, acabou, é assim. Você vai começar uma parada nova, vai começar a oferecer para alguém alguma coisa, tá com um serviço novo, abriu uma empresa, serviço acreditando, vai começar as primeiras prospecções. Você tem que entender que você vai ter uma baixa da aceitação social. Aí na hora que você valida e cresce, aí vem a alavanca. Aí é exponencial. Blá, blá, blá. Porque no começo você é o tal, depois você vira o gênio. Quantas pessoas falam assim, gênio, hein? Primo rico, puta sacada. Grupo Primo, maravilhoso. Thiago é um gênio. Agora... Por quê? Uma máquina de vendas, hoje o grupo. Então sempre é esse contraponto. Eu percebi isso na pele. Bom, antes da gente continuar, tem muita coisa ainda para a gente falar com essa turma. Esse conselho, essa bancada aqui tem muita autoridade para falar sobre vendas. Eu vou fazer um rápido resumo. Aqui o Bush colocou muito bem colocado. Vendas depende basicamente de 3 fatores fundamentais. O primeiro deles, ambição. O que é ambição? Ambição, primeiro, é uma palavra que foi demonizada por muitas pessoas, porque elas confundem ambição com ganância. Ganância é uma coisa, ambição é outra. Ambição é fome, apetite. Então, quem não tem apetite não vai aguentar a quantidade de nãos que vai ter. Então, ele já morre aí. Ambição é ingrediente número 1 para você vender com sucesso na sua empresa. Número 2, você precisa de técnica. Vendas não é para quem tem dom. Isso é um outro mito que a gente derrubou aqui. Não é para quem nasceu para vender. Eu tenho dom, eu falo bem. Não. Não é isso. No meu time de vendas tem gente que é tímida, tem gente que é retraída, tem gente que não fala nem tão bem. Por quê? Porque ele tem técnica. Vendas é processo de vendas. O processo de vendas, a técnica de vendas, isso se aprende, isso é treinável. Então, é muito importante você ter técnica. E número 3, o Bush falou resiliência. Resiliência é um dos elementos do que a gente chama de habilidades emocionais. Gestão das emoções é fundamental para quem vende. E o motivo é muito simples. Você, para vender, vai levar muito não. Para vender, muita coisa vai dar errado. Vai dar mais errado que certo em vendas. Mas você confia na estatística de conversão. E para você surfar essa estatística, você precisa ser um cara muito convicto, muito forte.
uma resiliência muito grande, um foco, uma determinação muito grande. Ou seja, gestão das emoções são os 3 pilares de vendas: ambição, técnica e gestão das emoções. Agora a gente faz o seguinte: todo programa a gente tem aqui algumas perguntas. Eu vou começar com o Tiagão aqui. Até medo desse pote, hein? Até medo desse pote aí. Se funciona da seguinte forma: a gente não sabe o que tem aqui dentro. Mas você deixou as polêmicas ou você tirou? Tem tudo aqui, cara. Tem tudo. Não tem censura aqui, tem de tudo aqui. Você vai sortear uma e você escolhe para quem você dispara a pergunta na hora. Muito bom, Ninguém hein? sabe quais são. E aí eu passo o pote para quem responder a pergunta. Vamos lá, Tiagão. Dispara aí. Bom, vamos ver. Nossa, hein? É loucura, hein? Bem essa. Segura. Caraca! Ó, essa daqui eu vou fazer para um cara que eu já sei o que vai responder. Vou perguntar pro Joel essa daqui. Joelzão, como elevar a consciência do cliente antes de vender? Ah, essa daqui eu já tenho manjadinha, hein? Ah, Flávio, tá muito fácil isso daqui, hein? Ah, mas você Vai, sorteou, tá bom. cara. Vai. Você sorteou. Tem as Daí o as potinho pedreiras já aí fica também. com você. Não, depois. essa é boa, essa é boa. Essa é boa. E tem jeito, e tem técnica, né? Tem uma sequência. A gente sabe que a pessoa, ela passa por algumas etapas, né? Antes de qualquer processo, provavelmente ela nem sabe que ela tem um problema, então ela é considerada inconsciente, incompetente, tá? Ela não sabe que ela não sabe, então ela não sofre. Esse cara tá de boa. Ele tá tranquilo, porque ele nem sabe que ele tem aquele problema. Eu sempre dou exemplo, por exemplo, do pai ou da mãe que são obesos, sedentários e que não sabe o quanto que isso influencia na vida dos filhos. Aí eu falo, olha, não sei se você sabe, mas o fato de você ter uma vida, um estilo de vida desregrado afeta em 56% a sua filha e a chance dela ser obesa também. Ele já não é mais agora um cara que está tranquilo. Agora ele é um cara consciente, inconsequente. Agora ele sabe que ele não sabe e ele fica já incomodado. Ele fala, tá, mas me dá mais elementos, me dá mais informações. Bom, é assim que funciona, não é só com você, funciona isso no mercado, no mundo, o mundo tá assim. E ele fala, meu Deus do céu. Aí agora ele fica consciente que isso é um problema e aí ao ter noção desse problema, ele já quer resolver esse problema. A terceira fase, ele percebe que ele tem consciência que existe uma solução. Mas existe uma solução para isso. E depois que ele tem uma noção que existe uma solução para aquilo, ele fala, e tem serviços e produtos que solucionam isso. E aí, como você mostrou toda essa etapa, ele gera uma conexão com você. Poxa, você não consegue me ajudar nisso aqui? É nessa hora que ele quer comprar. Porque ele passou pelas etapas, ele não sabia que não sabia, até o momento que ele sabe que ele não sabe fazer e sabe que você pode solucionar isso para ele e agora ele quer. É muito legal, de maneira prática, trazer para a turma que fica claro que as pessoas só compram algo por 2 coisas, ou por um medo ou por uma ambição. Só. Então, quando você aprende, as pessoas só tomam a decisão de compra baseado no medo que elas têm, irreal, genuíno e justo, a resolução desse medo. Por exemplo, as pessoas só pagam a mensalidade numa academia ou por um medo ou por uma ambição. Ou, tô com medo de morrer cedo, preciso treinar meu físico. Ou, quero ficar mais atraente. É sempre baseado no medo ou uma ambição, um telefone celular. Às vezes o cara compra um telefone porque às vezes, não posso ficar sem me comunicar com meus filhos. Ou ele compra uma ambição dele, atrelada a uma quase, geração de status, né, de poder, isso. Então sempre vai ser no meio de uma ambição. Então, você saber qual que é o medo que você toca, uma ambição que você toca no teu cliente, é a elevação do nível de consciência, porque neste exato momento teve a percepção de um problema, através do despertar de um medo ou de uma ambição. Sabe o que eu acredito? Que a consciência tem que ser de graça e a consequência tem que ser paga. Olha, eu vou te levar a consciência, essa aí eu não te cobro não. E o cara, agora eu tenho noção da consequência se eu não fizer isso. A consequência, eu tô aqui, eu tenho um produto ou serviço para você. Eu acho que vale acrescentar que hoje, na era do conteúdo, você, quando está produzindo conteúdo, você está aumentando a consciência daquele público que está te consumindo sobre um determinado assunto. Educar é uma das estratégias de elevação de nível de consciência. A educação, aliás, isso você citou aqui a XP, não é? A origem da XP era a educação financeira que resultou no que se tornou hoje um dos grandes bancos do Brasil. Não é? Ou seja, educar é uma maneira de ampliar o nível de consciência. E veja que a gente tentar vender mais, com mais intensidade, o produto certo, para o cliente certo, no time errado, vai trazer muito menos resultado do que você vender menos o produto certo, no time certo, para o cliente certo. Porque quando eu comecei a minha carreira e o que eu vendia basicamente uma assessoria sobre investimentos, eu tentava com muita intensidade. Eu ficava o dia inteiro no telefone. E eu não conseguia vender nada. Tanto é que o meu primeiro ano vendendo, me trouxe mais ou menos R$ 232 por mês de faturamento. Isso era o que eu ganhava.
Então eu tentava vender numa única vez, numa única tacada para um cliente. É igual o cara que tentou vender ouro para o pai do Joel. Então o que aconteceu? Ele não conseguiu fechar essa venda, por quê? Porque, cara, ele tentou vender no timing completamente errado, desnecessário, não passou por nenhum funil. Eu fazia a mesma coisa, então eu tentava vender para todo mundo. Deixa eu cuidar do seu dinheiro, deixa eu cuidar do seu dinheiro. O cara, ele nem sabia que tinha um problema, ele nem sabia que existia uma solução, ele nem sabia que eu era conexão. Então a gente passou a fazer o seguinte, ao invés de fazer uma única tentativa de ligação para vender, a gente passou a fazer uma única tentativa de ligação para qualificar. Então a gente abriu um diálogo. Então a gente espaçou isso daqui para, ao invés de uma reunião, 2. Onde numa reunião eu mostrava o problema, eu entendia de fato como ele pensava, eu entendia qual que era a vida dele, eu mostrava para ele que existia uma solução e ele percebia que eu podia solucionar isso para ele. Então quando eu passei dessa venda de intensidade para uma venda mantendo intensidade, mas trazendo para algo um pouco mais consultivo, eu passei mais tempo com o mesmo cliente, ou seja, falei com menos clientes diferentes, mas eu vendi mais, porque eu fiz o meu cliente passar por todo esse processo de expansão de consciência. Né? Então é muito interessante porque a gente acha às vezes que é só intensidade, não é? Existe é método, existe uma expressão muito engraçada, quando a pessoa acredita tanto no que ela faz, no que ela vende, ela fala assim, cara, o meu serviço, meu produto é para todo mundo tinha que conhecer aquilo que eu tenho. Eu entendo que isso vem da raiz, que você acredita tanto no que você faz, você quer que todas as pessoas tenham acesso. Mas quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. E não existe erro mais grosseiro em vendas do que você gastar tempo demais com pessoas que não estão prontas para comprar de você. Para empresas que não estão prontas. Não tem técnica que faça, por exemplo, se alguém perguntar para nós um conselho, como é que eu faço para vender uma Ferrari para um estudante? Eu não tenho a menor ideia. Porque é um erro grosseiro na qualificação. Então, que é subestimada, né? O pessoal não investe tempo necessário nisso. Aí começa a colocar a culpa, o mercado que está retraído, não, as pessoas, mudou o hábito de comportamento. Não, você só tem um erro básico de qualificação. Então, esses pequenos detalhes que você vai pegando ao longo de um processo. E acrescentando também nessa questão do timing de fechamento de um produto, é importante entender que cada produto tem um ciclo diferente do outro. Não é? Você vai, por exemplo, um produto em investimento, eu presumo que é um produto muito sofisticado do ponto de vista técnico. O cliente não vai compreender 100% da solução que você vai entregar para ele, porque ele precisaria fazer um curso de finanças de alguns meses para poder compreender a complexidade que tem esse produto. Porém, ele precisa compreender algumas coisas. Primeiro, uma lógica inicial acessível a um leigo, tipo o processo em que meio você vai fazer o investimento. Ele tem que ter uma compreensão básica, mas ele precisa ter confiança, porque ele vai botar o dinheiro dele na sua mão. E a confiança você talvez não conquiste em 20 minutos de conversa. Tem um relacionamento que precisa acontecer. Ou seja, é um produto que, para você transacionar esse produto, uma curva de confiança ela precisa acontecer. Então, quanto mais, por exemplo, você querer fazer uma ligação para fechar na hora um cliente de investimento financeiro, muito provavelmente você vai perder a confiança dele, porque, esse cara está afoito demais, querendo... como assim? Eu não confio nesse cara ainda, por exemplo. Aconteceu isso essa semana comigo. Ah, é? Com qual produto? Exatamente. Então me conta. Exatamente isso. Eu quis comprar um quadro, para minha casa. Eu vi um quadro na casa de um amigo pelo Instagram, eu falei, legal, manda mensagem, me manda o contato desse rapaz que eu quero falar com ele. E aí eu fui falar com ele, gostei do quadro. E ele foi tão afoito que eu... Assustou. Eu não quis. Ele falou, e aí, João, vai ser assim, porque tal, esse é o preço, tal, esse é o tamanho, olha o que eu vi. E aí, fala comigo. Eu falei, cara, calma. E aí eu não gostei. Olha que legal que o Joel falou. Aconteceu comigo, é importante um quadro. Que todo mundo saiba isso. É legal deixar escancarado. Em vendas, todos os sentidos são percebidos. Não tem o ser humano num processo de vendas, ele vira um tubarão na percepção do sangue do outro lado. Assim. Exato. Então, não tem como você deixar de perceber a confiança de quem está alta, a ansiedade, a euforia de quem está segundo. Às vezes até, assim, eu não sei quem é um rapaz agregando, ele pode estar até precisando de grana. Exatamente. Tá no momento, ele pode estar num momento difícil na vida dele, mas deixou transparecer. Foi isso que eu pensei. E fala sobre isso, que isso é muito importante. Exatamente. E esse ponto, a parte técnica disso, é toda vez que você coloca um comportamento errado dentro de um processo de vendas, ele desperta vieses no comprador. Por exemplo, essa afobação, essa, entre aspas, insegurança, esse desespero, aciona na cabeça do comprador o que tem de errado com esse cara? Desconfiança. Proteção. Pô, mas será que eu sou o único cara interessado por esse quadro? Porque se ele tá desesperado assim, então o volume dele tá baixo. Tá baixo por quê? Será que é bom?
mas será que ele entrega? Será que realmente é legal ao vivo o quadro dele? Olha que loucura onde foi a cabeça do comprador, fez opa. Isso é tão forte que o rapaz conseguiu desvender algo que ele já estava decidido a comprar. Já tinha comprado, cara. Você foi atrás, ele desvendeu. Já tinha feito furo na parede, né? O approach Ele dele... desvendeu, mas isso é legal você que está ouvindo entender que vendas é técnica. Não só a técnica de como perguntar, não só a técnica do script, mas também de como gerenciar os seus sentimentos, porque ele falou uma frase que eu gosto muito, em vendas, todos os sentidos são percebidos, e ele percebeu algo estranho e foi embora. Olha, a gente tá ouvindo agora que o Caio falou de tentar vender para o estudante uma Ferrari, né? E, cara, isso é muito interessante, né? Porque, às vezes, não importa quão bom você seja, se você tentar vender isso para o cliente errado, não vai dar certo. Esse dia você me pergunta, Caio, como é que eu faço pra vender pra quem não tem dinheiro pra comprar? Eu falei, para de ser burro, vai vender pra quem tem. Não é? Você não precisa, você tá errando, cara, você tá errando. E aí é onde entra o que, para mim, começou a ficar tão aparente, tão importante nos últimos 2 anos, que é, de fato, pensar não pensar na venda apenas sob a ótica do pitch venda, mas sim no modelo de vendas, né? Então, se você pega, né, assim, você cria quase que 4 quadrantes, assim, né? Onde você tem, num eixo, a probabilidade de fechamento de uma venda, e no outro eixo você tem o poder aquisitivo, né, do seu cliente, e você encontra o maior poder aquisitivo para a maior probabilidade de venda, você encontra o seu pique, né, que seria o seu perfil ideal de cliente. E aí, quando você começa a pensar em processo de venda, e você tem internet ao seu favor e dados, e você começa a jogar no mar aberto o seu produto, o seu serviço, e você tem várias hipóteses que você vai testando, através dos dados você começa a perceber aquele que compra com menos estágios, aquele que tem uma maior taxa de conversão. E quando você descobre quem é esse cara e você desenha ele como uma persona, cara, você pode começar a construir o seu processo em cima dele, para você passar muito mais tempo vendendo para quem você tem mais chance de vender do que perdendo tempo com quem não é o perfil. Não é o perfil ideal, né? Então isso daqui te dá uma diferença de foco muito grande, né? Não para de ficar bom isso aqui, meu querido. Agora vai lá, pega aí, sorteia uma bem polêmica, uma difícil. Eu sou bom nisso, hein? E manda na canela aí de alguém. Eu sou bom nisso, eu sou bom. É? Ó, Ih, senti. Ai. Tá mais, né? É que tá marcadinho. Tem umas molezinhas e tem umas pesadas. Aí, Flavião. Essa vão achar que é armação. Aí, loucura aí. Tô passando o bastão para o Caio Carneiro. Como aprender a vender? Primeiro ponto, eu acho que esse episódio desperta a vontade. Primeiro é você ter tudo começa do ponto de partida do reconhecimento, né? Quando você tem esse despertar, parece que todos nós um dia tivemos esse despertar em vendas, né? Quando você realmente entende, se interessa, você tem uma vontade genuína de falar assim, opa, calma aí. Eu acho que uma das grandes funções até agora foi trazer provocações que as pessoas, calma aí. De questionar, será que é técnica? Será que é fome? Será que é controle emocional? E você se questionar... Será que é dom? Será que é dom, né? Você se questionar é o primeiro passo para um despertar de um interesse. Então, a primeira coisa, como eu faço para aprender vendas, é você se questionar e você se provocar ao ponto de você se inclinar sobre. A segunda coisa, hoje você tem tanta coisa disponível, né? Olha esse episódio aqui, aberto para todo mundo, bacana, trazendo provocações mais técnicas, mais comportamentais, algumas mais concretas, outras mais abstratas. Então você tem tanta coisa, você tem tanto livro bacana, só que eu quero deixar uma frase que mudou a minha carreira. Treinar não vende, vender treina. Treinar não vende, vender treina. Ou seja, nada vai refinar mais a tua técnica do que você colocar em execução. Você vê o que a gente está falando, por exemplo, em vendas todos os sentidos são percebidos. E você vai para um processo de vendas e nem que você tem que se colocar numa posição de confiança, falar com segurança, aí você vai perceber, não fui tão seguro assim. Eu fui o cara do quadro lá que o Joel falou. Ou seja, Caio, desculpa te interromper, ele se expor ao fracasso. Exato. Ele se expor ao fiasco, Exato. ao erro. Exato. Treina ele mais do que ele ficar lendo, estudando. Com toda certeza. Mas, cara, posso colocar um ponto aqui? Nem todo mundo. Nem todo mundo. Olha lá, aí vai estar polêmica, hein? Sabe por quê? Vai ficar bom agora. Não é todo tira esse mundo, cara do pé de mim. porque... Não, porque olha só, se expor ao fracasso, se você expõe ao fracasso, e de fato eu acredito que você, vendendo, você é treinado assim, se você expõe ao fracasso, você fracassa muito, mas você
não está preparado para aguentar isso, cara, você vai largar a toalha muitas vezes. Exato. Tem gente que não tem a resiliência suficiente para voltar. Tem gente que vai desistir, vai chorar em casa. Não é? E depois vai parar e vai querer mudar de profissão e não vai mais ser um vendedor de sucesso. Então, isso daqui com certeza funciona. Mas funciona para quem tem um sonho, cara. Funciona para quem tem ambição. Entendeu? Porque se você está indo numa direção onde você não acredita, você vai ser muito mais sensível a porradas que você toma da vida. Você vai desistir na primeira porrada que você tomar. Ou talvez na segunda, ou talvez na terceira, ou talvez na quarta. Mas se você está em direção ao seu sonho, o sonho, ele te anestesia. Porque você está em direção ao seu sonho, é o que você acredita. Então você vai tomar porrada, mas você vai continuar. É igual um sonho de fato, vai doer menos. Você vai continuar, você vai continuar. Você falou uma parada agora, todo mundo que vende alguma coisa, por mais que ele acredita no produto dele, ele acredita no serviço que oferece, mas em primeiro plano, ele enxerga aquilo que ele tem na mão como uma máquina de realização pessoal. E se a pessoa não entende isso, que é através disso que eu vou mudar a vida, por isso que a gente coloca, né? Não tem nada mais forte do que o sonho do vendedor. Esse cara ter esse sonho. Eu falava e conto muita história dele. Eu comecei a vender porque eu queria casar. A minha relação com venda era interesseira, sempre foi. Porque eu entendi que venda ia dar aquilo que eu queria. Mas olha só, eu concordo com o que você falou e concordo com o que ele disse também. Parece contraditório, mas não é, e eu vou explicar por quê. Vender é um processo seletivo. Exatamente. Vender é um processo seletivo. Então acaba juntando as duas visões, as duas coisas. Infelizmente, vai ter o cara que vai para casa e vai desistir do sonho dele. Isso é inevitável. Aliás, a maioria vai desistir do seu sonho. A maioria vai para casa chorar debaixo da cama. Porque vendas, ele é invariavelmente um processo seletivo, porque ele pode estudar, decorar o script, saber tudo. Na hora que ele vai colocar em prática, ele vai errar. E o fracasso vai fazer parte de grande parte das investidas de um vendedor, invariavelmente. Eu fracassei várias vezes, você fracassou várias vezes. Aliás, você começou contando o seu fracasso. E esse cara não vai assumir a responsabilidade do erro e vai em busca do direito. Então, essa é a cabeça que vai acabar. Então, infelizmente, assim, é fato o que tu falou, é fato também o que o Nigro disse, e a explicação para que essas duas coisas não sejam contraditórias é que vendas, ele é um processo seletivo e ele separa o cara que de fato tem um sonho para buscar daquele cara que na quinta dificuldade ele joga a toalha. Muito bem, você perguntou para Caio, então vai para você. Pô, tira uma aí que não seja tão marmelada, Caio, por favor. Essa vai pro Thiagão. O cara fica rancoroso, né? Rancoroso. Rancoroso. Entendi, vingança. Thiagão, puta, essa é forte. Qual é o maior erro do vendedor? O maior erro do vendedor é você sobrevender o seu produto ou o seu serviço, cara. É o que o Joel falou. Porque eu lembro de uma história de um cara que ele entrou uma vez numa concessionária para comprar uma Porsche ou algum carro desses, assim. Ele estava decidido a comprar. E aí, o vendedor não teve a percepção, a sensibilidade de entender que ele já tinha comprado o carro. Ele ficou querendo super vender o negócio. Não, mas olha a velocidade e tal. Não, beleza. Não, mas olha aqui, mas a cor, que lá. Ele falou, cara, tá bom, e foi embora. Então, cara, assim, você querer vender demais, assim, você tem que ter uma sensibilidade como vendedor, de você não acelerar demais na hora errada, né? Você também não fazer o oposto. Então, acho que isso daqui é um grande erro, tá? Talvez o maior. Agora... Talvez fosse não ter a leitura do cliente, né? A sensibilidade, né? Talvez não fazer pergunta. Já aconteceu comigo também. Já aconteceu com você? Tô percebendo que eu sou um belo de um cara com... Eu gosto de comprar. Eu gosto muito de comprar. Meu primeiro imóvel foi assim. Você já estava decidido? Eu entrei, era um imóvel que eu casei, comprei um imóvel, era uma casa. Eu acho que se eu falar aqui, o cara vai saber que é ele. Não vou dar tantos detalhes, Foi meu imóvel que eu entrei e, cara, acho que em 10 segundos eu decidi. Você vai ter o cara do quadro pegando o teu pé também daqui a pouco. Esse cara do quadro sabe que é você, mas ele Deixa eu dar um recado pro cara do quadro. Cara, um conselho eu vou dar pra você. Não, na boa. Aprenda com isso. Não. Primeiro, você aprendeu aqui sobre tudo isso. Segundo, o seguinte, se fosse você, ligava para o Joel amanhã e pede para ele uma segunda oportunidade e depois você entra em contato comigo para dizer que vendeu esse quadro. E pagar a comissão. Não precisa. A comissão fica por conta. Fica por conta. Eu até sei o que você deve dizer nessa hora. Opa, treina ele. Assim, Vai lá. Joel, primeiro vi o episódio, obrigado pelo feedback. Ah, golaço. Se fizer assim, vou comprar 2. Não fica ofendido. Obrigado pelo feedback. Eu não tratei você do jeito que você merece, mas eu queria muito uma segunda oportunidade para te mostrar como um profissional da minha área faz. Boa. Posso? Faz isso.
Dá detalhes da casa, que a gente vai dar uma consultoria pro cara da casa também. Vai lá. Não, quando eu comprei minha primeira casa, nosso primeiro imóvel, eu entrei junto com a Lalas e eu decidi em 30 segundos. 30 segundos. Eu entrei e falei... E me calei. Falei, comprei. É aqui. E aí a Lalas ainda precisou de um pouquinho mais de tempo, ficou aquele negócio todo, e aí o cara chegou, falou, e aí, gostou? Falei, gostei. É nossa. Deu o cara, mas qual que é o objetivo de morar aqui e tal? Nossa! Voltou uns 10 passos Ele pra tinha frente. 50 perguntas para responder no CRM, né? Não esqueceu. Eu falei, não, é nossa, Apertou o gente. piloto automático. Não, a gente quer tal. Mas, e legal, gostaram? Não, a gente quer a casa, é nossa. O objetivo da... E ele ficava, eu acho que ele não entendeu. Eu não sei o que aconteceu. Eu falei, putz, muito ruim. Isso aconteceu comigo também. Então, um cara, como é que você chamou? Sobrevender o produto. Sobrevender. Bush, uma consultoria ali naquela câmera ali, uma consultoria, aquela lá, né? Uma consultoria para esse. Ele deveria entrar em contato com. Acho que não vai adiantar entrar em contato com você, que você já. A categoria de mansão do Joel já é outra hoje, né? Olha que erro brutal esse, Flávio. E pra mim, eu coloco isso na categoria também, junto com o Thiagão, de um dos erros mais brutais. Em vendas, um erro brutal é você colocar suas considerações de compra na frente do teu cliente. Não importa por que você acha que outra pessoa tem que comprar aquilo que você tem. O que importa são as razões delas. Quantas pessoas às vezes nos vendem baseado nas suas razões? Cara, você tem que comprar esse apartamento porque esse apartamento é maravilhoso, na melhor zona de São Paulo. Esse apartamento é um apartamento com acústica impecável. Bicho, eu só quero um apartamento grande porque eu tenho 3 filhos para de área de lazer. Não são as suas razões, são as minhas razões. Quantas pessoas o dia inteiro vendendo coisa nas nossas cabeças, usando as razões delas? Caio, isso é muito legal que você falou, porque eu tive caso de trocar muitos times de venda, porque o vendedor começava a ganhar tanto dinheiro que ele se achava mais importante que o cliente. Então ele ia querer vender, tipo, ele tinha as opiniões já formadas, esse produto já, né? É aquele vendedor de carro, o cara vendia carro básico. Aí do dia pra noite ele começou a vender, comprou um carro melhor que ele vende. Aí ele já vai atender o cliente mal, porque... Sim. Entende? Agora, e aí só continuando aqui, eu acho que tem, complementando, acho que o maior erro, talvez esse seja um dos maiores, né? Agora, existe o erro sob a ótica do vendedor e sob a ótica do líder de vendas, digamos assim, ou do dono do negócio, ou do empreendedor quando pensa em vendas. Acho que sob a ótica do vendedor, eu acho que é um pouco do que o Caio falou. É o cara, ele, além de colocar as considerações dele, é ele fazer mais afirmações do que perguntas, né? E de fato, acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso. Quando eu passei a fazer mais perguntas, cara, eu comecei a angariar muito mais informações e veja só, eu convenci o cliente numa hora de conversa quando eu descobria uma fragilidade. Então, a fragilidade era, o gerente não está me atendendo bem. Ah, então é aqui que eu vou atacar. Ah, esse investimento que eu tenho aqui, ele está mal. Podia ser 1% da carteira dele. É aqui que eu ia atacar. Então, eu só precisava descobrir a fragilidade dele e você descobre através da pergunta. Sob a ótica do gestor, do líder, do empreendedor, isso aqui é uma coisa que o Joel comentou há muito tempo para mim e eu guardei e eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu já aprendi com o Joel. Que eu já aprendi bastante coisa com o Joel. Que é o seguinte, são sobre os 3 dinheiros que existem, né? Que é o você ganhar mais dinheiro, você gastar menos dinheiro e você ir atrás do dinheiro que está na mesa. Então, acho que como líder do negócio, o maior erro é você não criar um próximo produto ou um próximo serviço que o seu cliente vai consumir. Então, a gente faz uma venda de R$1.000. Pô, a gente vai parar por aqui? Né? 10% dos clientes que compraram um produto de R$1.000 estão dispostos a comprar um produto de R$10.000 de você. Qual é esse produto? Não sei. Pergunta para o seu cliente. Exato. O que o seu cliente estaria disposto a te comprar por R$10.000? Ele vai te dizer. E depois disso, você vai ter 10% dos clientes que vão comprar por 10 mil. Isso. Uma parcela desses clientes vai comprar esse. Então você tem que ter isso em mente, porque no final das contas, assim, o maior dinheiro muitas vezes não está nem nesse produto de entrada, ele está no que vem aqui depois. E aí você tem um custo de aquisição que muitas vezes não vai ser suprido por esse produto de entrada e você vai achar que não tem um modelo de negócio sustentável. Mas é só porque você esquece que o modelo não para aqui, ele continua. Então acho que esse daqui é o maior erro sob a ótica, para mim, de um líder, de um gestor, de um dono, de um empreendedor de negócio, sob a ótica de vendas. Você tem uma arquitetura de produtos. Muito bom. Quem é o próximo a fazer a pergunta aí? Agora sou eu, né? Thiago. Ó, agora vai ser pro Bush. O Flávio. O Flávio puxou pra mim. Depende aí. Eu respondo também. Dá na canela com a Se for fraca, eu vou pegar outra pergunta. Com trava de ferro. Tá bom? Não, você escolhe pra quem vai ser. Pra mim, pra ele. Vai aí. Ah, não, essa é muito boa. Essa é muito boa, vai ensinar muito, cara. Acho legal mesmo. O que é um bom processo de vendas? Pra mim? Essa aqui vai pra você. Engraçado, né? A gente tem sempre aquela tendência a querer ampliar, dar um zoom out. A gente tem enxergar big picture, enxergar a fotografia completa. Então, por exemplo,
Você, quando olha o processo de vendas ali de um vendedor, você vai falar da técnica, não é? Aquilo que eu falei, a ambição, a técnica, a gestão de emoção. Daqui a pouco você se aprofunda na técnica, você pode fazer os scripts, ensinar o vendedor a conduzir, etc. e tal. Se você ampliar um pouco mais, vai cair do que o Thiago falou, que é sobre a gestão da venda, a arquitetura de produtos, não é? A gestão da venda do ponto de vista da arquitetura e da jornada do cliente que você pode criar. Mas se você fizer mais um zoom out aqui, se você ampliar aqui o foco, abrir mais um pouco, dá para você enxergar algumas outras coisas. E, ultimamente, eu vejo que é uma tendência muito grande. A gente viveu um período recente em que o marketing digital entrou. Só que a gente sabe que marketing digital é uma coisa muito antiga, né? Desde quando surgiu a internet, você começou a vender pela internet. Então, esse processo de vendas na internet já é bem antigo. Mais recentemente, em 2015, começou um movimento muito interessante de marketing digital no Brasil e muita gente descobriu a venda e começou a vender pelos canais digitais. Quando veio a pandemia, isso se exponenciou ainda mais, porque as pessoas tinham praticamente toda a atenção. Não saía de casa, não tinha muita competição, então as pessoas estavam muito na internet, então o marketing digital voou. Acabou a pandemia, mudou um pouco esse comportamento. Agora, em vez de assistir a live do Thiago Nigro, a pessoa pode estar no aniversário da mãe, pode estar no aniversário do filho, ou tomando uma cerveja com os amigos, jogando uma partida de futebol, assistindo um jogo de futebol, ou seja, novos players entraram, né? Outras coisas se tornaram concorrentes. Então, mudou um pouco esse jogo. Então, quando você faz mais esse zoom out, você enxerga que você pode ter vendas por diversos canais de vendas. Então, quando eu penso num bom processo de venda, eu começaria pelo zoom out. Eu começaria com a arquitetura do processo de vendas. O primeiro passo é você pensar aonde esse processo vai ser criado. Aonde esse processo vai ser criado? Porque eu posso criar N tipos de processos de vendas de acordo com os canais de vendas que eu tenho disponível. Eu posso vender pela internet, eu posso vender por um call center, eu posso vender em stands em shopping centers, em lojas em shopping centers, eu posso vender por venda direta, eu posso vender por N possibilidades, N canais de vendas eu posso vender. Porque onde tem gente, tem transação. Onde tem pessoas, tem transação. Então, é um erro muito grande o cara achar, não, o moderno é vender pela internet. Não. As pessoas entenderem o conceito, né, de um processo de vendas. Um processo de vendas, na verdade, é a representação visual da jornada de compra do cliente. E qual que é o melhor processo? Um processo que a gente fala campeão, ele tem alguns pontos de atenção. Primeiro, ele precisa ser mensurável. Quantas vezes um vendedor ele faz um processo de vendas que, cara, é tão complexo, você fala assim, cara, é impossível quem conseguir repetir o que você faz. Então, ele não é ensinável. Então, um bom processo de vendas, ele precisa ter ensinabilidade. Porque se ele não tem ensinabilidade, ele está complexo demais. E uma das coisas inimigas de vendas é a complexidade. A complexidade gera dúvida. Então, dentro do processo de venda, sabendo que é a jornada de compra do teu cliente, para todo mundo que já vende alguma coisa, eu já posso te afirmar, você já tem um processo, tá? Às vezes não é tão claro, mas algo já está acontecendo. Às vezes ele não é tão visual. Mas as pessoas entenderem que essa jornada de compra, e você desenha mesmo, um papel e uma caneta, e erro achar que quanto mais complexo, mais moderno, mais chique, é o contrário. Aí vale que Quanto mais moderno, mais chique, é mais simples. A perfeição não é onde você não tem mais nada a adicionar, você não tem mais nada para tirar, sabe? Eu acho que tem uma frase, você não tem mais nada para tirar. Cara, o meu processo está perfeito, não dá para tirar mais nada. Tá compacto, né? Tem uma frase de um filósofo que o Bruno vai lembrar, não lembro, tá? Que ela fala, o tolo pega algo simples e dificulta, enquanto o sábio pega algo complexo e facilita. Então, um processo simples, uma metodologia que seja simples de você ensinar, de você mensurar, que represente a jornada visual do teu cliente, definindo o teu modelo de prospecção, qual canal, não sei, cada um tem um modelo diferente, mas quando fica isso visual para a pessoa, ela entende. Depois do passo A, eu passo B, o passo C, o passo D. Entendi. E aí tu gera uma receita previsível. E a tua receita fica previsível. E aí você treina essas etapas. Eu acho que vale aqui, Caio, para a galera que está assistindo aqui, falar especificamente que existem diferentes canais para você vender o seu produto. Exato. E isso é algo muito atual, a gente falar sobre isso, porque muita gente que só vende no digital começou a ter um CAC muito grande, um ROI mais longo,
E ele começou a achar que aquele negócio não fazia mais sentido. Isso acontece porque a pessoa ela não se dá conta que ele pode vender o mesmo produto por diferentes canais de vendas. Então, para a gente não ficar só na teoria, vamos falar um pouquinho de número. Hoje, investindo algumas, talvez chegando a 2 dezenas de milhões de reais em tráfego na internet. O grupo que eu dirijo, ele tem 8% das suas vendas sendo vendas digitais. Não é que a gente vende pouco digitalmente, a gente vende bastante no digital. A questão é que 92% das vendas acontecem em outros 3 canais diferentes, onde o digital é parte deste processo, é parte deste formato, é parte desse modelo. Isso significa dizer que se eu apenas vendesse no digital, eu estaria vendendo 12 vezes menos do que a gente vende atualmente. Então, é muito importante, se você tem produtos digitais, entenda, se você está vendendo bem no digital, você pode estar vendendo 12 vezes menos do que você poderia estar vendendo. O que é bom pode ser 12 vezes menos se você estivesse atuando e vendendo em outros canais de vendas. É muito importante a gente aguçar essa curiosidade, essa perplexidade, porque se está bom só no digital, se você tivesse vários canais de vendas, poderia ficar ainda melhor. Por que o CAC hoje está cada vez mais caro? Porque a internet também possibilitou que qualquer um que quisesse tentar vender pela internet tinha a possibilidade. Hoje a disputa é muito maior. Né? E com isso trouxe gente capaz de gerar valor e uma grande quantidade que não tinha técnica, não tinha processo. E aí a gente fica tentando. Como antes o cara tentava, sei lá, para 100 pessoas conseguir um cliente, ele entendeu, opa, se eu aumentar 10 vezes, vou chegar em 1.000, vou vender. Então, só que na verdade não é esse o processo de venda. É que quando não tinha ninguém até dava certo. Quando começa a ter muita gente, você vai acabar não tendo mais performance. E se a gente voltar, quem disse que a melhor venda não é presencial, ou não é por telefone, ou para o Caio não é um SMS, ou para o fulano é um WhatsApp, ou para alguém é uma carta, eu não sei. A questão é que a gente meio que se fala do digital, parece que tem que estar na moda. Parece que rotulou. Isso aqui é o moderno e esse aqui não é. O melhor é o processo para o perfil de cliente que tu quer atender. O Caio falou 2 coisas que eu achei muito legais, assim. Que a primeira, assim, precisa ter métricas e precisa ser um processo ensinável, né? Eu acho que uma outra coisa também que torna isso aqui um bom processo é um processo onde você tem um canal de aquisição, né, que também seja replicável. E um bom processo para mim é um processo onde a conta feche. Isso aqui parece tão óbvio, mas no dia a dia a gente esquece disso, né? E o que geralmente uma conta fechando? É uma relação de faturamento, né, ou de LTV, enfim, versus o CAC de pelo menos 3 vezes. Então, se a gente encontra uma métrica, né, onde a gente tem bons números, a gente tem canais de aquisição que são replicáveis, a gente tem métricas que são mensuráveis e um processo de venda que é ensinável, e a gente consegue botar tudo isso numa tela de TV e chamar isso daqui de dashboard e fazer todo mundo olhar para a mesma coisa, aí eu acho que a gente tem um processo bem bacana. E assim, quanta gente que está nos ouvindo aqui que não tem a menor ideia de que, cara, tem muita gente nesse... E quando eu falo muita gente, falo assim, não, cara, é muita insanidade. Tem gente que vende e perde dinheiro. Porque não coloca isso no papel. Então acha que, por exemplo, as suas margens estão sendo respeitadas, mas quando você não acompanha, você não metrifica, você não acompanha os indicadores... Eu já vendi perder dinheiro. E é louco, às vezes você só descobre depois, né? Porque às vezes você vê, a conta não tá fechando, porque o que aconteceu? Então pode parecer uma coisa meio contra-intuitiva. Não, é uma coisa básica, né? Você vender, comprar por 1, vender por 2. Tem gente perdendo dinheiro. Porque você não faz um fundamento básico. É mais comum do que a galera imagina. Muito bem, a última pergunta aqui é pro Bucho, né? É assim democrático? É assim. Porque todo mundo já respondeu. Fácil. Olha, o que é uma fruta baixa em vendas? Eu gostei da analogia que o Thiago fez esses dias, eu vou começar por ela, que não sei com quem tu lá viajando, foi uma mexeira, sei lá, pegou uma mexa e pegou uma lá em cima, né? E aí tu mostrou pra pessoa e disse, olha só, qual a diferença das duas? E a pessoa disse, não, são iguais. Eu nunca tinha olhado para essa ótica, né? Eu sempre explicava fruta baixa no sentido que eu vou explicar já na sequência, mas nunca olhei para pensar o seguinte, por que eu vou ter muito mais esforço para algo que eu posso ter menos esforço para ter? Se é a mesma coisa, né? Isso é a mesma coisa. A gente às vezes não para pensar em negócio. Eu vejo muito empresário às vezes querendo pivotar a empresa dele porque ele está tentando buscar algo que ele acredita e deixa um monte de dinheiro em cima da mesa, como o outro. Você vê que as coisas vão fechando, né? Vai tudo... Então, o que eu acredito muito forte da fruta baixa? É o que eu faço o menor esforço e tenho alta probabilidade de poder estar vendendo. Exemplo, se eu criar um produto adicional perguntando para a minha base de clientes, tenho 1.000 clientes, o que faria vocês comprarem por R$1.000 meus? Uma pergunta assim, o cara vai te responder, eu pagaria 1.000
para um copo de cristal que tu me oferecesse. Perfeito, então eu vou fazer copo de cristal. Essa é a fruta baixa. E eu vejo muita gente tentando descobrir o que poderia fazer, ao invés de perguntar ou ao invés de aproveitar o próprio processo que já tem. Muito bem, gente. A gente já está quase chegando ao final aqui do nosso episódio e como a gente sempre vai fazer a partir de agora, esse é o primeiro episódio de uma série, a gente sempre vai querer terminar com uma dica prática para você. O que você pode aplicar no dia seguinte no seu negócio. A gente fala de temas muito conceituais, de conceitos muito importantes, você pode ouvir várias vezes, assistir várias vezes, de preferência 100 vezes cada pessoa, porque isso multiplica a audiência, não é assim? Então, você pode ver várias vezes Compartilha, vai tomar, deixa rolando. Para quem você acha que precisa. Mas a gente também quer finalizar dando uma dica prática para você vender amanhã, tá? Então já vai pensando que dica prática para o cara vender amanhã, que eu vou perguntar para todo mundo e no final eu também vou deixar a minha dica para você. Vamos começar com o Caio agora. Dica prática para ele vender amanhã, para ele colocar isso em prática e aumentar as vendas deles no dia seguinte, Caio. Eu vou fazer o policial mal aqui, vou deixar a boa para os meus colegas, porque eu preciso colocar essa aqui. A galera entender, porque eu vou colocar minha dica como a minha, você vai fazer um check-up primeiro. Venda é uma combinação de 3 coisas, e eu vou fazer uma analogia para dar essa dica. É a combinação de estrada, carro e piloto, onde estrada é o teu método. O carro é a ferramenta que você usa ao longo dessa estrada, e o piloto é você, é o vendedor. Coloca hoje estrada, carro, piloto, que é o método, a ferramenta e o vendedor. Geralmente, como é que tá? Qual que é a saúde desses 3 elementos? Você fala assim, Caio, meu método é incrível, as ferramentas que eu uso são as melhores, mas eu não estou tendo mais resultado. Você sabe que você tem que dar mais atenção para os seus vendedores, tem que treinar mais o seu time de vendas, treinamentos mais frequentes. Caio, a galera aqui é fera demais, mas a gente não está conseguindo performar. Vamos olhar para as ferramentas? O pessoal tem ferramenta para dizer onde está errando? Será que as pessoas sabem? Às vezes o vendedor não sabe onde ele precisa melhorar, porque você não consegue deixar visual isso. Caio, as ferramentas estão incríveis, o time é maravilhoso, vamos rever sua metodologia, o teu processo de vendas? Deve ter furo no teu balde aí. Ou o teu processo está desconexo, alguma coisa precisa mudar. Então você fazendo esse check-up depois desse episódio, vai falar assim, uau! Ela vai te dar luz onde você precisa atacar. Atacou, vai vender mais. O que não é mensurável não é gerenciável. Né? Perfeito. Muito bem, Caio, obrigado. Uma dica prática para a pessoa refletir, pensar e analisar, fazer um diagnóstico excelente. Joel, uma dica para o cara vender amanhã, botar em prática e vender amanhã. Bom, eu não disse ainda o que mudou minha vida, né? Então, a dica junto com uma frase que mudou minha vida. A dica é, se transforme num perguntador de alto nível. Uma vez eu ouvi uma frase que mudou minha vida e aí eu adicionei algumas coisas nessa frase, ela ficou um pouquinho comprida, que é assim, ó. Quem fala primeiro perde, quem pergunta melhor ganha, a melhor história sempre vence. Então, se você se tornar um excelente perguntador, você vai vender. Então, talvez esteja faltando perguntas de real motivo para você oferecer o produto ou serviço que a pessoa quer. Pergunte mais. Muito bom, Joel, muito obrigado. Bush, qual é a sua dica prática para o cara sair daqui desse vídeo e já sair vendendo? A gente podia pegar desde aspectos operacionais, do tipo, seleciona 5 clientes que tu vai pegar o telefone e vai ligar, fazer uma oferta diferente, vai perguntar diferente. Que às vezes a gente não se permite, parece que é feio fazer isso. Né? Tem preconceitos de fazer isso. Eu sou feio todo dia. Mas é verdade, né? Às vezes a gente podia fazer isso todo dia. Eu trabalhei com grandes empresas que o presidente ia todo dia de manhã 5 ligações para fazer às 8h30 da manhã para fazer isso. Porque o exemplo não é a melhor forma de ensinar, né? É o único, né? Que a gente coloca. Mas se eu fosse colocar numa frase, eu colocaria que é para as pessoas serem mais interessantes e menos interesseiras. Acho que se eu for interessante, como o cara do quadro, ele estava mais interessado do que querer ser interessante. Coitado do cara do quadro, né? Mas ele vai pegar as tuas dicas e vai... tá na mão dele. E aí, Tiagão? Cara, acho que eu vou falar 4 coisas práticas. Talvez algumas sejam um checklist, talvez outras sejam novidades. Primeira, deixe bem claro o seu funil de vendas numa única tela para você e seu time visualizarem todos os dias e todo mundo olhar para o mesmo lugar. Acho que daqui é a primeira coisa. Dados. Nem que você não tenha uma inteligência automatizada e vocês preencham isso na mão, mas que vocês tenham isso daí lá. Segundo lugar, eu acho que seria, as pessoas são movidas a incentivos. Se você tem um time de vendas que não tem um bom incentivo, eles não vão vender. Porque o vendedor, uma vez você mesmo me disse, o vendedor ele precisa
ter a chance de mudar de vida vendendo. E se ele não pode fazer isso, ele dificilmente vai performar como ele performaria se ele tivesse um bom incentivo. Então, pagar boas comissões por boas vendas, ou seja, atrelados a um bom resultado, isso daqui eu acho que é algo inteligente a se fazer. Você multiplica seu resultado claramente. Acho que uma outra coisa, isso daqui para mim é a fruta mais baixa de todas, que a gente pincelou um pouquinho sobre isso, é você listar os seus 100 principais clientes. Porque listando os seus 100 principais clientes, você vai encontrar aqueles que mais compram de você e que, em tese, mais têm poder aquisitivo ou estão entre os que mais têm poder aquisitivo para gastar com você. Os que mais confiam, não? Tem mais vínculo. Já confiam, gostam de você, são super fãs. Então, fale com esses 100 clientes, de fato. Esses 100 clientes, eles vão te dar boas respostas para aquela pergunta. O que você toparia pagar 10 vezes mais do que isso que você já está comprando? Acho que daqui é muito importante, tá? Então, eu acho que essas 3 coisas são as coisas práticas que poderiam mudar a sua vida da noite para o dia. E tem outras, mas acho que são essas, Flávio. Não, tá ótimo. Muito bom. Muito obrigado pelas suas dicas. Com certeza todo mundo vai colocar em prática. Eu vou falar para você agora a minha dica para você sair vendendo, melhorar a tua venda no médio prazo. É uma coisa muito simples. Eu, antes de dizer ela, vou só dar um pano de fundo. Quando você escolheu empreender, você praticamente escolheu uma vida e uma rotina que, na maioria das vezes, vai ser um pouco solitária. E você vai ter pouca gente para você dividir seus momentos de angústias, de dificuldades, ou até necessidade de aprimorar, mudar um pouco a tua técnica, ter novas estratégias. A gente vai trocar ideia. Você escolheu esse caminho. Grande parte, às vezes, dos seus amigos estão em outra. E você não pode dividir esses assuntos com eles. A minha dica é para você eleger uma referência alcançável. Você tem na internet hoje gente de sucesso dividindo suas opiniões, suas experiências, os seus conhecimentos. É legal seguir esse pessoal. Essa mesa aqui mesmo tem gente boa aqui, gosta de dividir conhecimento e faz isso todos os dias. É legal seguir gente que já alcançou o topo. Isso é muito bom, amplia a nossa referência, mas às vezes a gente fica um pouco distante para você. Às vezes você, somente nos acompanhando, você às vezes pode ter um pouco de dúvida. Será que um dia eu vou chegar nesse patamar? Então eu recomendo que você eleja também uma referência alcançável, alguém mais perto de você, mais próximo de você, que esteja um pouquinho acima de você, não abaixo, um pouquinho acima de você. E eleja essa pessoa, escolhe essa pessoa. E essa pessoa você não vai só acompanhar em rede social. Se você puder criar uma agenda com essa pessoa, uma vez por mês, se encontrar com ela, uma vez por semana, se possível, melhor ainda, para você conversar com essa pessoa, trocar ideia com essa pessoa, prestar um pouco conta das suas metas, como é que estão as suas metas, você precisa prestar conta também, mostrar para essa pessoa como é que está indo o teu resultado, trocar ideias sobre técnicas, sobre experiências. Daqui a pouco você, inclusive, vai acrescentar para essa pessoa e vice-versa. Você, dessa maneira, você vai poder reciclar a sua técnica e também ter um suporte emocional para a sua jornada. Não anda sozinho, não. Às vezes você vai ter grana para estar numa mentoria, de estar no meio de várias pessoas, mas às vezes você está no começo da sua vida e não vai ter dinheiro para investir nisso. Mas você consegue, sim, eleger uma referência alcançável para que você tenha um contato direto com essa pessoa. Esse é o toque que eu dou aqui para você. E a gente vai encerrando esse primeiro episódio agora, o primeiro episódio da primeira temporada do Conselho. A gente recebeu aqui Caio Carneiro, empreendedor, expert em vendas, autor best-seller, influenciador, e diz que é apenas um vendedor que deu certo. Recebemos aqui também Thiago Nigro, CEO do Grupo Primo, um dos maiores influenciadores de finanças do mundo, Joel J, treinador de alta performance, empresário, e o meu colega Carlos Busch, que vai me acompanhar em todos os episódios ao longo dessa jornada aqui no Conselho. Nós estamos aqui para colaborar com você, para ajudar você na sua jornada e de, com certeza, ter a honra de participar do teu crescimento. Nosso desejo é que tudo que a gente diga aqui e divida com você possa ajudar, colaborar no seu negócio. Até a próxima!